Oi gente, vamos começar mais um vídeo aqui no meu canal e hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Bom, quem já me segue lá no Instagram, que é @fernandassantos15, vou estar deixando aqui e o link também aqui na descrição, viu que essa semana eu fiz uma live explicando a diferença entre a base de MDF, o suplá e o jogo americano. E eu deixei essa live salva e eu prometi que eu ia postar pro pessoal aqui no YouTube. Então, o próximo vídeo vai ficar até com um formato um pouco diferente, porque no Instagram a gente grava com o celular em pé, mas tá muito legal. Eu espero muito que vocês gostem, tá muito bem explicado. No final eu também respondi algumas dúvidas. E é isso, gente. Já deixa o curtir aqui pra mim, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e no final do vídeo comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo! Boa noite, gente! Boa noite! Vânia, minha sogra, minha mãe, Oneida, Jaqueline, sejam muito bem-vindas à minha live. Bom, eu entrei bem certinho no horário 19h30. E já temos algumas pessoas aqui. Eu não vou ficar esperando outras pessoas entrarem, porque a live é 7h30. Então, vou já começar aqui a introduzir o assunto. Bom, meu marido entrou também. Bom, por que a gente tem que entender o que é suplá, base de MDF, jogo americano? Porque se a gente gosta de mesa posta, presumo que todos que estão aqui gostam, né, de mesa posta. Então, se a gente gosta, a gente quer fazer na nossa casa, logo a gente também já fica pensando em ter o nosso acervo de mesa posta. E para a gente poder ter um acervo bem assertivo de mesa, nós temos que entender para que serve cada item. Então, para que serve um suplá, para que serve um jogo americano, uma base de MDF. Essa base de MDF é muito interessante saber, porque ela não é nem suplá e nem jogo americano, mas dá para usar das duas formas. Então tá aí um bom investimento. Se o seu estilo de mesa não é um estilo que vai precisar ser uma mesa mais formal, uma mesa mais sofisticada, com mais requinte, então você pode usar a base de MDF e ir trocando as capinhas. Mas aí eu vou estar falando sobre isso melhor na hora que eu chegar ali para poder explicar a base de MDF. Eu montei aqui uma mesa posta com o suplá, porque eu vou falar primeiro do suplá. O suplá, esse nome suplá tem de origem francesa, que significa sob o prato, ou seja, abaixo do prato. E o suplá, este item aqui, ele é um prato. A gente pode ver que ele é rígido, tá vendo? Existem suplás de vários materiais. Esse daqui é de melamina, que eu gosto bastante dele. Mas também tem suplá de vidro, de cristal, de plástico, enfim, tem de vários materiais. Só que sempre vai ser material rígido, material bem rígido, por quê? Porque ele é um prato base para o prato raso. E aí vem uma outra questão. Nós só podemos colocar o prato raso por cima do suplá. Então, prato fundo? Não pode. Prato de sobremesa? Não pode. Pires e xícara? Não pode. É só o prato raso. Prato chapéu também não. É sempre só o prato raso. Agora, se a gente quer colocar um prato de sobremesa em cima do prato raso, que é para uma entrada, aí não tem problema, porque tá por cima do prato raso. Mas, se a gente vai servir uma sobremesa em cima do suplá, já tá errado, tá? Sendo um prato, os talheres sempre ficam fora. Então, eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas a faca tá aqui, perto da taça, e o garfo tá aqui do outro lado. Então, os talheres sempre vai fora do suplá. Por quê? Porque é um prato. Nunca na mesa posta vai ser correto a gente posicionar os talheres dentro do prato, igual muitas vezes nós vemos em fotos, até aqui no Instagram mesmo, do talher amarradinho em cima do prato. Isso não é aceito pela etiqueta, tá? Os talheres têm o seu posicionamento correto, que é a faca à direita do prato
e o garfo à esquerda. Provavelmente aí, não sei se para você está espelhado, mas enfim, aqui é a minha direita. Então, os talheres nunca vão sobre o prato, tá? Então, o suplá sendo um prato, os talheres também não vão vir aqui em cima. Então, a gente já sabe duas coisas do suplá. Uma, os talheres não vão em cima dele. Duas, ele é um prato que em cima dele vai só o prato raso. Logo, o suplá só vai ser usado em almoço e jantar. Nunca em café da manhã, nunca em chá da tarde. É sempre no almoço ou no jantar. Por quê? Por cima dele só vai o prato raso. E aí a gente também vê, né, várias fotos também, principalmente aqui no Instagram, às vezes até no Google também, de pessoas que montam a mesa com o suplá no café da manhã, mas não é correto, tá? O correto é sempre no almoço ou no jantar, os talheres sempre fora e coloca por cima dele apenas o prato raso. Então, se é só o prato raso, no momento da sobremesa, vamos supor que é um jantar, e aí você está servindo aí um jantar na sua casa, todo mundo já comeu ali aquele prato principal, e você, anfitriã ou anfitrião, quer servir uma sobremesa. No momento da sobremesa, o que a anfitriã vai fazer? Vai retirar o suplá junto com o prato raso, e no caso, aí sim, né, depois da refeição, a gente coloca os talheres em cima do prato. Então, a anfitriã vai vir e vai recolher tudo isso e vai trazer o pratinho de sobremesa ou o bowl de sobremesa para poder servir a sobremesa. Então, o prato de sobremesa nunca vai sobre o suplá nem na hora da sobremesa. Então, não tira só o prato raso. A gente tira tudo. O suplá remete à comida salgada. Então, na hora da sobremesa, nós tiramos o suplá, nós tiramos o prato raso e aí nós colocamos o prato de sobremesa ou o bowl de sobremesa. Tá, agora vamos passar então para o jogo americano. Aqui é muito tranquilo, porque é um jogo americano retangular, então nós já sabemos que é um jogo americano. Mas as pessoas têm muita mania, inclusive até quem vende tem mania de chamar isso daqui de suplá. Acontece que por ser redondo, as pessoas confundem e acham que tudo que é redondo é suplá. Aí fala suplá de MDF, suplá de crochê, só que não é suplá. Isso daqui é um jogo americano. No início da live eu falei, o suplá ele é rígido. E no momento da sobremesa nós pegamos tudo, né? O suplá e o prato. Como que a gente vai conseguir fazer isso com o jogo americano? Não tem como. O jogo americano ele é um forro de mesa. Então, a função dele é forrar a mesa e proteger o tampo da mesa de possíveis respingos, de arranhões. Então, o forro de mesa tem a função de proteger a mesa, tá? Então, o jogo americano, ele vai em todas as refeições. Você pode usar ele no café da manhã, no almoço, chá da tarde e jantar, porque a função dele é forrar a mesa. Assim como o trilho de mesa e a toalha de mesa, que também tem a mesma função do jogo americano. Por isso que nós não colocamos o jogo americano de crochê por cima de toalha de mesa, ou de trilho de mesa, ou de outro jogo americano, porque tem a mesma função. Então, a gente não precisa colocar dois jogos americanos, ou o jogo americano com a toalha, porque os dois têm a função de forrar a mesa. Então, não tem lógica colocar dois forros de mesa. Então, também não é aceito pela etiqueta isso. E principalmente o jogo americano de crochê, as pessoas têm muita mania, né, de colocar o jogo americano de crochê por cima de outro jogo americano, ou do trilho ou da toalha. Mas também é incorreto. O jogo americano, quando vai na mesa, ele vai sozinho. E aí, por cima dele, nós podemos colocar um suplá com o prato. Nós podemos fazer isso porque aqui é um jogo americano, então nós podemos colocar o suplá por cima. Ou, se a gente quiser colocar só o prato raso, pode também, não tem problema. E se quiser colocar só o prato de sobremesa, no momento da sobremesa, ou no café da manhã, ou no chá da tarde, também pode, porque a função é forrar a mesa. Agora vamos para a base de MDF, que é o que normalmente dá mais confusão aí.
A base de MDF não é jogo americano e não é suplá. A base de MDF é uma invenção aqui do Brasil. O Brasil é um país de muito artesanato. Se você vai no sul, você acha artesanato. Se você vai no nordeste, no norte, no sudeste, no centro-oeste, tem muito artesanato. Nós temos muitas artesãs no nosso Brasil. E isso é lindo. A gente pode aproveitar todo esse artesanato pra gente colocar na nossa mesa. Então, como não é jogo americano e nem suplá, porque não é aceito pela etiqueta esse item aqui. Mas não tem problema, porque na nossa casa nós não fazemos mesas postas formais, que aí sim deveria ter um suplá desse igual eu mostrei aqui. Na nossa casa a gente faz mesa para nossa família e aí a gente quer decorar a mesa, e as bases de MDF com essas capinhas decorativas é uma ótima opção pra gente poder estar decorando a mesa. Eu tô aqui com essa capinha, mas aqui por baixo até tem outra, olha só, tem uma amarelinha aqui. A base de MDF é um MDF mesmo, é realmente uma base de MDF. Caso você nunca viu, é um MDFzinho aqui, tá? Então nós podemos colocar várias capinhas diferentes e fazer várias mesas diferentes. Isso daqui, na mesa da nossa casa, se não for uma mesa formal, nós podemos usar no café da manhã, no almoço, no jantar e no chá da tarde como jogo americano, tá? Então, sendo como jogo americano, nós vamos colocar aqui o prato raso, os talheres, o guardanapo, e aí tudo fica aqui dentro do jogo americano. Então os talheres vão ficar aqui por cima, ó, porque é um jogo americano. Então tudo a gente coloca aqui dentro. Dependendo do tamanho da base, essa minha base de MDF aqui tem entre 32 e 33 centímetros mais ou menos. Mas tem base de MDF de até 36, 37, 38 centímetros. E aí, quanto maior, mais cabe coisas aqui dentro, né? Então, como jogo americano, a gente coloca tudo aqui. No café da manhã, a mesma coisa. Nós vamos colocar o prato de sobremesa com o pires, a xícara, a taça, tudo aqui dentro do jogo americano. No momento da sobremesa, a anfitriã vai retirar apenas o prato raso e vai colocar o prato de sobremesa aqui para poder servir a sobremesa, porque é um jogo americano. Só que lembra que eu falei que o suplá, ele é rígido e a base de MDF é rígida também. Então, como ela é rígida, a gente consegue usar como suplá. Então, se a gente quer usar essa base de MDF como suplá, nós vamos sempre colocar um forro de mesa por baixo, porque agora ele é suplá, ele é um prato de apoio. Se ele é um prato de apoio, nós precisamos de um forro de mesa. Então, a gente coloca o jogo americano, ou o trilho, ou a toalha de mesa. E aí pode ser um jogo americano retangular, pode ser um jogo americano de crochê, porque aí isso daqui é jogo americano, não é suplá. Então, nós podemos colocar um jogo americano, depois nós colocamos a base de MDF como suplá, e aí por cima a gente coloca o prato raso. Até surgiu uma dúvida nos stories esses dias, que foi até a Shirley que perguntou, não sei se ela tá aqui, ela tá sempre me acompanhando. Ela perguntou se quando a base de MDF é como suplá, se o prato fica no centro ou se ele tem que ficar um pouco mais aqui para baixo para poder ficar perto do comensal. Eu até respondi para ela o seguinte: se a base de MDF for pequena, igual a minha, 32, 33 centímetros, a gente pode colocar o prato bem no centro. Se a base de MDF for muito grande, a gente não vai usar ela como suplá, porque não vai dar para colocar o forro de mesa para ficar bonitinho, os talheres também vão ficar muito afastados, aí fica até difícil para poder montar uma mesa, principalmente se for para mais pessoas. Então tá, aí aqui nós estamos usando como suplá. Se é como suplá, ele tá fazendo o papel de um prato. Se é um prato, os talheres não vai vir mais aqui em cima. Aí agora os talheres vão vir aqui sobre o jogo americano, sobre o forro de mesa que tá aqui embaixo. Então o talher não vai em cima do suplá.
Se a gente quer usar a base de MDF como suplá, os talheres vai fora, a taça também vai fora. Vai ficar aqui ou na mesa, não tem problema, ou em cima do jogo americano se couber. Mas em cima do suplá, não, porque aqui é como suplá. Momento da sobremesa. O anfitrião vai retirar tudo, vai retirar a base de MDF com o prato e os talheres e vai trazer apenas o prato de sobremesa ou o bowl de sobremesa e vai colocar por cima do jogo americano ou toalha de mesa ou trilho de mesa. E vai servir a sobremesa aqui. Agora, café da manhã e chá da tarde. A gente não vai usar a base de MDF como suplá, porque o suplá só pode ir por cima o prato raso. Então, no café da manhã, a gente não coloca jogo americano e base de MDF em cima. É um outro erro muito comum na internet fazer isso, mas tá errado. Se a gente tá usando como suplá, não pode ir no café da manhã ou no chá da tarde. Quer usar a base de MDF no café da manhã ou no chá da tarde, você vai usar sem nenhum forro de mesa por baixo. Alguma dúvida? Se for mesa pequena, então é melhor usar só jogo americano? Não, vai depender do tamanho da sua mesa. Por quê? Se a sua base de MDF for menorzinha, igual a minha é, o padrão é esse tamanho aqui mesmo, tá? Então, depois se você que tiver uma base de MDF em casa quiser medir, mas o padrão é isso mesmo, 32, 33 centímetros. A maioria das pessoas tem uma base do mesmo tamanho que a minha, tá? Se for o seu caso, você pode colocar o jogo americano e pode colocar a base de MDF como suplá por cima, ou pode colocar um suplá normal aqui por cima. Porque o que tá fazendo aqui o espaço, o lugar, é o jogo americano, tá? Então não tem problema. Agora, se for uma base de MDF muito grande, você já não vai usar como suplá. Aí você vai usar só como jogo americano. De repente, a sua base de MDF pode ser do tamanho desse jogo americano aqui. Então, eu acho que não, porque esse jogo americano aqui tem mais de 40 centímetros, se eu não me engano. Então, acho que não teria uma base de MDF desse tamanho. Mas se tivesse, ainda assim, não teria problema. Porque se eu uso esse jogo americano que tem esse tamanho, eu poderia usar a base de MDF também desse tamanho aqui na mesa só como jogo americano. Pizza, base de MDF pra pizza, Wander, pode? Como jogo americano, como suplá. Porque aí a pizza vai ser, por exemplo, num jantar, né? Então a gente pode colocar o jogo americano, a base de MDF e o prato raso pra pizza. Agora, pizza é um alimento que não se serve apenas no prato raso. Tem aquele prato triangular, que é o pratinho de pizza. Se for ele, a gente não usa suplá, porque o suplá é só pro prato raso. E se a gente for servir a pizza no prato de sobremesa, que também é correto, aí também não vai colocar a base de MDF. É só se for o prato raso. Base de MDF só tem redonda? Eu já vi oval também. Não sei se tem quadrada. Mas o mais comum é a redonda. Por exemplo, a oval eu acho que seria até mais difícil de achar as capinhas. O interessante da base de MDF é justamente porque você consegue ficar trocando as capinhas. Então, por exemplo, eu tenho só 4 bases de MDF, mas eu tenho várias capinhas aqui. Então, com as mesmas bases, eu consigo fazer várias mesas diferentes, apenas trocando a capinha. Paola, seus jogos americanos e a base de MDF são pequenas. Nesse caso, se caso a sua o seu jogo americano for muito pequeno e ficar, vamos supor, só uma beiradinha assim pra fora, aí eu nem aconselho usar a base de MDF como suplá, não. Aí uma hora você usa o jogo americano, outra hora você usa a base de MDF como jogo americano. Porque senão, sei lá, pode ficar meio estranho aí na mesa. Você vai ter que colocar a base de MDF por cima e testar. Porque se fica muito assim, olha, não fez nem muito sentido de usar como suplá. O legal de usar como suplá é justamente porque dá essa bordinha, então dá um efeito mais bonito na mesa. Se o jogo americano for pequeno, os talheres podem ir direto na mesa assim, não tem problema. Então, vamos supor que esse jogo americano aqui fosse pequenininho e a gente coloca o prato, não cabe talher aqui, aí a gente pode colocar os talheres em cima da mesa, não tem problema. É sempre bom colocar tudo dentro do jogo americano, mas se não couber, pode colocar em cima da mesa. Normalmente, eu tenho alguns jogos americanos aqui
que a taça, por exemplo, não cabe aqui em cima do jogo americano. Então eu normalmente coloco em cima da mesa mesmo. Como a taça tem essa haste, não deixa vir aquela aguinha, né, que sai assim da bebida, não deixa vir pra cá, então eu coloco em cima da mesa mesmo, não tem problema não. O ideal é sempre dentro do jogo americano, mas se não couber, pode colocar fora. O talher pode ir em cima da base de MDF? Pode. Se você usar como jogo americano. Se usar como suplá, não, porque o suplá é um prato. Quais não podem ser usados juntos? Suplá e base de MDF? Não pode, porque não faz sentido nenhum. Aqui, olha só, se eu quero usar a base de MDF, assim, até pode, se for uma base de MDF maior, aí de repente você usa. Eu só não sei se vai ficar bonito, vai ter que testar aí. Porque o intuito também é a gente fazer uma mesa bonitinha, né? Mas olha só, a gente coloca a base de MDF por baixo, como jogo americano, e o suplá por cima. Olha só, não dá nem pra aparecer a base de MDF. Só vai ficar dando mais altura na mesa e eu acho que não ficaria nem legal. Olha só. Agora, se a sua base de MDF for muito grande e aí você tá achando legal, fez o teste aí, ficou bonito, aí pode, porque aí você vai usar a base como jogo americano e não como suplá. Agora, a base de MDF por cima do suplá, não. Porque o suplá, ele tem que ir por cima do jogo americano, do fogo de mesa, tá? Seu jogo americano é lindo mesmo. É da Lira Atelier, sempre indico aqui. Todos os meus jogos americanos de crochê é da Lira Atelier e eu sou apaixonada pelo trabalho dela. Usar prato fundo direto no suplá, não pode. Tá? O suplá, por cima dele, vai só o prato raso. O suplá tem que ser do mesmo tom do jogo americano? Não necessariamente. Inclusive, eu recomendo muito comprar suplá nessa cor aqui. Aqui é tipo um rosé gold. Ele é bem bonito, ele combina com várias outras cores. Eu coloquei aqui com azul, ficou bem legal também. Com esse meio cru aqui ficou legal, combina com várias cores. E o prata também combina com muitas cores. E tem também aquele de cristal, aquele transparente de bolinhas, eu até tenho dele. Ele é um investimento um pouco maior, mas por ser transparente combina bastante. Então não precisa ser do mesmo tom, mas as cores precisam conversar entre si. Onde encontrar suplá num preço legal? Bom, na Havan costuma ter uns de R$19,90, alguns também de R$29,90. Provavelmente na Shopee, aí na internet vai achar também em preços legais. Mas essas lojinhas de utensílio de casa, igual aqui em Juiz de Fora tem uma loja que chama Casa e Lazer. Inclusive eu fui lá semana passada, até mostrei pra vocês uns achadinhos. Lá, da última vez que eu fui, o suplá tava R$14,99. Então, assim, é um preço legal. Agora, a base de MDF é legal porque você consegue comprar a base por R$3, R$4, R$5, dependendo de com quem você vai comprar. E as capinhas costumam ser entre R$10 a R$15. Então, você consegue fazer essas trocas aí com a mesma base de MDF. Como faço a montagem da mesa com suplá ou jogo americano se for usar o prato quadrado? Bom, o prato quadrado, existe um suplá quadrado, tá? Ele é um pouco mais difícil de encontrar, vai ter que dar uma olhadinha na internet, mas existe. Eu não aconselho colocar o prato quadrado em cima de um suplá redondo e nem do jogo americano redondo. Eu acho que esteticamente talvez não ficaria legal, teria que ir testando, porque tem alguns pratos quadrados que é meio oval assim na lateral. Então talvez esse até ficaria legal no jogo americano redondo, no suplá redondo não. Agora, se for um prato totalmente quadradinho mesmo, aí teria que usar com o jogo americano retangular, que eu acho que ia ficar mais legal, ou trilho de mesa ou toalha de mesa, tá? Jogo americano redondo e suplá redondo não. Aí se quiser muito suplá, dá uma olhadinha no suplá quadrado e para poder ver aí. Mas eu não sei se seria um bom investimento, porque às vezes você tem outros pratos redondos e tem um modelo só do prato quadrado. A investir num suplá quadrado, teria que ver até onde está compensando aí esse investimento. Base de MDF para usar como suplá tem que ser com capa? Não. Você pode usar a base de MDF sem a capa, porque aí de repente você pode fazer uma mesa posta rústica. Vou até tirar aqui
vai até combinar com esse jogo americano cru que eu tô aqui. Você pode colocar só a base de MDF e fazer uma mesa posta rústica, não tem problema, tá? Quando acaba a refeição, retiro o suplá e não volto com ela pra mesa pra servir a sobremesa, certo? É isso mesmo. Acabou a refeição, tira o suplá com o prato raso e o suplá não volta pra mesa. O que vai vir pra mesa é apenas o pratinho de sobremesa pra sobremesa, tá? Com o prato de sobremesa, pode colocar os talheres em cima do jogo americano? Pode. Pode, tá? Aí, no caso aqui, seria os talheres de sobremesa. Na falta deles, pode colocar o talher convencional de mesa mesmo, se não tiver o talher de sobremesa. E aí, você pode posicionar aqui o prato de sobremesa junto com os talheres, tá? Pra sobremesa. Pra usar a base de MDF como suplá, não pode colocar a capa de MDF? Pode colocar a capa de MDF, porque alguém me perguntou se podia ser sem a capa. Pode ser com a capa ou sem a capa. Mas como não confundir o suplá com capa e o jogo americano? É porque o suplá ele vai estar por cima do jogo americano, então não tem muita confusão. Você vai colocar a base de MDF com a capinha por cima do jogo americano para usar como suplá. Agora, o que acontece? Isso você sabe que é dessa forma. Agora, vai que você recebe uma pessoa na sua casa que não entende nada de mesa posta e a pessoa realmente não sabe para que serve aqueles itens. O que você vai fazer? Você não vai colocar um monte de item na sua mesa. Inclusive, se você, dependendo da pessoa que for, você não vai nem colocar o guardanapo de tecido, porque de repente a pessoa não sabe o que fazer com o guardanapo de tecido. Então, a maior elegância é a do coração. Nós vamos primeiro pensar naquela pessoa. A mesa posta a gente faz para agradar as pessoas, é um presente que a gente dá para aquelas pessoas. Então não adianta nada você receber uma pessoa na sua casa com aquela mesa parecendo uma vitrine de loja e a pessoa ficar sem graça de comer ali. Então não fez muito sentido essa mesa posta. A pessoa, ao invés de ter um bom momento à mesa, ela vai acabar ficando constrangida, ficando com vergonha ali naquele momento. Na mesa posta, quando tem criança, pode colocar o copo de plástico? Pode. No lugarzinho da criança, você pode colocar o copinho dela. Não tem problema, pode colocar o pratinho dela, o talher dela, o copinho dela. E aí você, de repente, você pode até colocar outro jogo americano. Você pode colocar um jogo americano temático para criança, de algum desenho. Igual hoje em dia, gente, eu nem sei os desenhos de criança hoje em dia. Patrulha Canina, essas coisas. Na minha época era Branca de Neve. Mas pode, tá? Pode até mudar o jogo americano, não tem problema. Você vai fazer um lugarzinho aí pro seu filho ou pra sua filha, todo temático pra ela. E pra você e seu marido, você pode fazer com outros jogos americanos. Ou você pode colocar sempre o mesmo forro de mesa, só mudando os itens da criança, não tem problema. É muito importante já inserir as crianças na mesa posta. Então, independente de quais itens você vai colocar, é muito importante a criança já começar a crescer tendo esse convívio com a família à mesa. Eu mesma tenho ótimas recordações à mesa com a minha família. Tenho certeza que se você cresceu também numa casa que sempre comia à mesa, também tem ótimas recordações disso. A família tem que comer unida, né? A família tem que ter essa união. Posso usar trilho de mesa com jogo americano? Não. Não pode, porque os dois têm a mesma função. Trilho de mesa e jogo americano são forros de mesa. Ai, Fran, amiga. Muito obrigada, Maíra. Muito obrigada também por estar aqui. Flávia, muito obrigada. Isso, Ellen, assiste depois completa lá no YouTube. Não pode falar. Lá, vocês já sabem aonde. No dia eu posto o link aqui pra vocês, mas se vocês ainda não se inscreveram lá, pode se inscrever. Juju, minha irmãzinha linda, muito obrigada. A Bianca também tá aqui, Bibi. Beijo. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigada e postem minha foto, tá? Beijo.